Bom, pessoal, bom dia. Nós estamos iniciando um estudo da revista da EBD, a revista do segundo trimestre. Ela começou agora no mês 4. Então, por iniciativa da igreja, como os irmãos estão afastados do templo por causa da pandemia, né, nós estamos impedidos de estarmos juntos aqui. Nós estamos trabalhando, a igreja está trabalhando para que aquilo que é importante para a nossa vida espiritual, ela não se prejudique durante esse período. É muito importante que todos estejam não só lendo a revista, né, mas estudando a Bíblia todos os dias, porque ela é o alimento que nos conforta e nos faz até entender como passar por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, um momento assim único, sem precedentes, que eu acredito que algumas gerações não viveram em nenhum tempo da história da humanidade. Um momento tão difícil para a igreja como esse que nós estamos vivendo. Mas a revista, ela vai tratar da vida de Paulo. Ela fala sobre a vida do apóstolo Paulo. E eu fiquei muito feliz quando o pastor tomou a iniciativa da gente gravar. O irmão Mateus, né, junto com o irmão João aqui, eles estão trabalhando nessa parte da gravação. E a gente vai iniciar lá pela primeira lição, que está lá na página 14, que ela vai iniciar relatando sobre como aconteceu a conversão de Paulo. De Saulo, antes Saulo, né? E agora Paulo, o apóstolo que alcançou as nações através do seu evangelho, através da sua disposição, e a gente vai conhecer um pouquinho da vida desse homem que é uma referência muito forte para a nossa vida como cristão. Então, o texto básico, o texto bíblico para a primeira lição está lá em Atos 9, a partir do versículo 1, sugerindo que tenha sido Lucas que escreveu essa carta, né? E ele começa dizendo no capítulo 9 que, enquanto isso, você que está em casa, é importante que você tenha sua Bíblia aberta aí em todos os textos, durante todo o estudo. Seria muito bom que você estivesse aqui para a gente discutir junto, mas como não há essa interação, a gente vai fazer dessa forma. Está lá em Atos 9, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, e nós vamos falar sobre esse grupo de pessoas, né, que se intitularam, que pertenciam a esse grupo de pessoas que intitularam esse nome Caminho, como uma identificação dessas pessoas, né? E ele fala que se ele encontrasse homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou do céu ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Eu vou seguir mais um pouquinho, só para a gente, fora do texto de referência aqui. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Ananias respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal
que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. A revista, ela inicia a lição 1 tratando desse momento maravilhoso na vida do apóstolo Paulo, que é o momento que ele sai de uma vida religiosa para servir ao Deus verdadeiro. Ele sai de um homem que matava para agora buscar morrer pelo Evangelho. É muito importante a gente frisar essa questão dessa transformação da vida de Paulo, porque isso acontece comigo e com você. Isso aconteceu, ou deveria acontecer comigo e com você, durante a nossa vida e o nosso encontro com o Senhor. Aqui, claramente, o apóstolo Paulo, ele ainda, a palavra dizendo lá, Atos dizendo lá, que ainda ele inspirando medo nas pessoas, ele pede carta ao sumo sacerdote para seguir atrás daquelas pessoas que tinham conhecido Jesus e estavam ali com o coração explodindo de amor, querendo falar para todo mundo dessa nova forma de se viver, dessa nova forma de se caminhar, e ele levantado para tentar impedir com que essas pessoas continuassem levando a notícia do Cristo para aqueles que ainda não conheciam. Então, lá na revista, a gente vai ler um pouco agora do que o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, ele foi inspirado por Deus, para escrever essa revista, para trabalhar essa revista, para esse momento que a gente estuda aqui. E eu tenho certeza absoluta que Deus o inspirou muito para descrever tudo que ele colocou aqui na revista, estudando durante a tarde ontem, e como que isso foi importante, esse momento da história da humanidade, para a história da humanidade, a conversão desse homem que trouxe um tempo de muita reflexão sobre o que é ser verdadeiramente um servo de Deus. Então, lá na página 14, inicia-se com o texto que nós lemos, o Atos 9, e ela vai falar da conversão que mudou a história. Atos, de 9:1 a 6, narra um dos momentos mais marcantes da história. O cristianismo e o mundo serão mudados. Então, ele está dizendo que a partir desse momento da história, desse encontro do Saulo com Jesus, a história não seria a mesma mais. E nós estamos aqui, que somos conhecedores da palavra, da história desse homem, podemos afirmar que realmente o mundo não foi o mesmo depois que Paulo foi chamado para revelar o Cristo ressurreto. Então, ele vai dizer que o cristianismo e o mundo serão mudados. Uma obscura seita judaica ou caminho, dará uma guinada em seu rumo. O vinho novo sairá do odre velho, e o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. O até então desconhecido fariseu se tornara, depois de Jesus, o maior vulto do cristianismo e da humanidade. O fato deve ter sucedido 3 anos após a morte de Jesus. Homens e mulheres do caminho vinham pregando o Cristo crucificado, o que despertou a ira de Saulo. O capítulo 9 mostra seu estado emocional, respirando ainda ameaça. Um homem contra Cristo. O primeiro tópico da mensagem aí, da revista, fala que Paulo ainda respirava ameaça, às pessoas, no versículo 1, um homem contra Cristo. Então, Paulo era o cara que perseguia
os seguidores de Jesus. E termina com ele pregando no versículo 29, um homem dominado por Cristo. O caminho não morrerá, a perseguição não o abaterá. Um perseguidor teve um encontro com Jesus e levará seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição. E isto de tal maneira que nós, estudando sua vida e lições, somos devedores ao seu ministério. Com mente e coração aberto, caminhemos pela vida e ensinos de Saulo de Tarso, depois Paulo, o cristão por excelência. Eu queria só abrir um momento aqui para a gente falar sobre o que significava essas pessoas que eram chamadas os do caminho. Então, no primeiro século nascedouro da igreja, lá no primeiro século, depois que Jesus institui a igreja, ele chama os discípulos, né? Trabalham os discípulos, e depois Jesus institui a igreja através daqueles homens. Então, a partir desse momento, no primeiro século, nossos irmãos, os primeiros cristãos, eram conhecidos como os do caminho. Eles caminharam uma jornada, foram peregrinos, e com seu estilo de vida anunciando a nova vida, o renascer, o modo de vida na contramão de sua cultura e sociedade, acreditaram na possibilidade de um mundo melhor. Com Jesus, adquiriram raízes, eram radicais até a morte, raízes que os mantiveram firmes nas adversidades inerentes ao caminho. Corajosamente viviam a palavra, os ensinos do Cristo, a vida nova, e o Senhor se fazia conhecido através dele. É muito importante a gente saber atrás de quem Saulo estava, até a sua conversão. Saulo perseguia as pessoas que falavam de Jesus. Ele era um dos homens mais temidos daquela época, e um dos homens mais utilizados, né, pela igreja, né, pela igreja judaica na época, para ameaçar essas pessoas que queriam de alguma forma falar do Cristo ressuscitado. E interessante que um homem, nesse capítulo 9 de Atos, um homem que ele tratava de assuntos inerentes a interromper as pessoas que estavam querendo falar de Jesus, e agora, depois de sua conversão, ele passa a ser uma pessoa muito influente na propagação do Evangelho. E muito interessante a gente pensar que a proposta de Paulo, agora convertido, era não mais matar. Isso é muito importante a gente pensar. A proposta de Paulo agora não era mais matar por causa do Evangelho, mas era morrer por causa do Evangelho. E isso traz uma lição para a nossa vida de uma forma muito peculiar, traz uma lição para a nossa vida e uma pergunta para todos nós. O que nós temos feito a partir da nossa conversão? Se nós realmente tivemos um encontro com Cristo, o que tem morrido na nossa vida para que o Evangelho se propague? Mas nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, e eu tenho certeza absoluta que ele vai nos inspirar em alguma parte da nossa vida, ele vai nos inspirar a realmente nos comportarmos como verdadeiros seguidores de Cristo. Então, o primeiro tópico da revista, está lá na página 15, ele vai falar sobre a infância de um menino judeu. Aqui ele relata apenas a história, um pouco da história de Saulo, né? como que Saulo, de onde Saulo, a origem de Saulo, quem ele era, como que foi um período da vida dele, apesar da Bíblia ela não relatar com muita clareza tudo isso, mas estudos, né, corroboraram para que a gente chegasse a algumas informações importantes. Então, ele vai dizer o seguinte: pouco se sabe sobre essa fase de Paulo, ou seja, a infância dele. Ele saliencia sobre ela. Há apenas lendas que não nos interessam sobre o período. Sua vida como menino e adolescente judeu deve ter sido sucedida assim. Então, isso aqui é uma hipótese,
que o escritor está sugerindo para a gente. Com 5 anos, e na verdade era assim que as crianças de Jerusalém eram ensinadas. Tem um livro do pastor Ed Renekiewicz, Talmidim, que ele vai dizer o que acontecia com uma criança em Jerusalém. E aqui é mais ou menos isso que o autor ele sugere que tenha acontecido com Paulo, com Saulo, né, no caso, antes da conversão. Com 5 anos de idade foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. Com 6 foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10 foi instruído na lei oral. Aos 12 teve uma sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Assim começou sua carreira de judeu ortodoxo. Entre os 13 e 16 anos deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. Eu sou judeu, nascido de Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruídos aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje. Atos 22, 3. Lá estudou com Gamaliel o mesmo de Atos 22, 33, 40. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia depois e ler, é importante. Que alguns dizem ter sido cristão oculto. Paulo tinha uma irmã morando na cidade. Lá em Atos 23, 16 vai relatar sobre isso. Então, pensando um pouco sobre o que aconteceu com Paulo, ele viveu uma vida normal como toda criança de Jerusalém vivia. Ela era direcionada para um mestre, né? Alguém, o tutor, né? Era uma pessoa que cuidava dele e ensinava ele os 5 primeiros livros da Bíblia ali, né? O Pentateuco. E nesse livro do pastor Ed Renekiewicz, ele vai falar que essa criança ela era instruída de tal forma que até os 12 anos de idade ela sabia toda a Torá, ela sabia ler ela conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia. E interessante que ele faz uma reflexão, o pastor Renekiewicz, e eu acho importante a gente frisar isso aqui, porque Paulo teve uma referência. A referência de Paulo foi Jesus, depois da conversão. Mas antes da conversão, Paulo foi uma pessoa que foi muito obediente às doutrinas que eram ensinadas a ele. E isso é muito importante para a gente. Para a gente trabalhar na nossa vida, na nossa casa, com os nossos filhos, a necessidade que nós temos de sermos obedientes naquilo que a gente acredita. Paulo era um homem muito obediente, por isso que ele se tornou um perseguidor do Evangelho, porque ele entendia que ele deveria obedecer às leis daquela época, e eles não acreditavam no Cristo, eles não aceitavam, né, aquelas pessoas que falavam de Jesus, e por obedecer aos seus líderes, Paulo se torna um perseguidor do Evangelho, como ninguém foi em nenhum tempo, ou a Bíblia não relata, né, nenhuma pessoa que tenha sido tão determinada a cumprir aquilo que ele tinha aprendido com a sua vida. Então é interessante que esses meninos, né, eu acredito que tenha sido assim com Saulo também, esses meninos chegavam aos 12 anos, eles sabiam ler toda a Torá. Mas ele tinha uma inspiração, a inspiração era o mestre dele, era aquela pessoa que foi levantada para ensinar essa criança. Então ele tinha um referencial, e nós precisamos ter um referencial. O ensinamento da Bíblia, ela nos dá uma referência, a nossa referência é Jesus. E aí Paulo, a Bíblia, esse livro do Ed Renekiewicz, ele vai dizer que com 15 anos, esse jovem, esse menino, ele já conhecia todas as leis, e ele amava tanto o seu mestre, aquela pessoa que o ensinava, que ao final do dia a poeira dos pés desse mestre cobria ele. Ou seja, ele tinha o prazer de seguir esse mestre. E eu acredito que deve ter sido assim com Saulo também. E aí a segunda parte da revista, o segundo tópico, ele diz um pouquinho de quem era Paulo. Ele vai falar um pouquinho agora do Paulo, que
que foi perseguidor e passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Então, o tópico 2 vai dizer o seguinte: na primeira década de nossa era, havia 2 meninos. Muito interessante essa passagem aqui também, essa parte aqui da revista. Haviam 2 meninos em cidades diferentes, Nazaré e Tarso. Ele está falando aqui de Jesus e de Saulo, sem que um soubesse do outro. O Cristo, na sua onisciência, ele sabia quem era Saulo, mas como homem ele não sabia, realmente não sabia. O primeiro mudou e marcou o mundo para sempre, Jesus. O segundo tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois, o judaísmo, e pôs a vida em função dele, a ponto de dizer, muito importante aqui, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu queria ler um pouquinho dessa passagem, que inclusive ela está nas leituras diárias. Gálatas 2:20. Então, Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não vivo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulou a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, nascia em datas, em anos próximos, 2 meninos, a revista está ensinando isso a gente, Jesus e Saulo, e agora um homem convertido traz uma mensagem de que ele agora é escravo de Jesus. Ele diz: eu não vivo mais, eu não tenho mais domínio sobre as minhas vontades, eu não tenho mais domínio sobre as minhas necessidades, eu não escolho mais aquilo que eu quero para a minha vida, porque quem vive em mim agora é Cristo. E ele vai dizer que, em algum momento, ele vai dizer que não valeria a pena se ele não vivesse dessa forma. E aí, seguindo, ele vai dizer: graças ao segundo, sabemos muito sobre o primeiro, Jesus de Nazaré. Então, graças a Paulo, nós, os gentios, e aí eu falo de mim e de você, fomos alcançados pela dedicação e pela obediência de Paulo de levar o Evangelho a todas as nações. E ele vai dizer que, mas sobre ele, que sabemos? Quem foi ele? Ele nos responde: Paulo, pelo nascimento, ele vai dizer lá em Atos 21:39, pelo nascimento eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Não era um qualquer, orgulhava-se de sua descendência religiosa e de sua cidade natal. Pela cidadania, vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sou. Pela cidadania. Tornou o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou desde o nascimento. Lá em Atos 22, 27, 28, afirma isso. Pode confirmar isso que a gente está lendo aqui na revista. Era cidadão romano com todos os direitos. Pela sua cultura, segundo os outros, fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Seus juízes atestaram a sua vasta cultura. Pela sua religião, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Membro da seita mais ortodoxa do judaísmo, ele foi irrepreensível. Muito importante a gente saber como que Paulo ele levava a sério as funções que ele deveria exercer a partir daquilo que ele foi ensinado, né? Então, agora ele vai tratar a espiritualidade de Paulo. Ele vai dizer lá
na revista, ele está dizendo aqui, ó, espiritualmente, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Extraordinariamente culto, de grande capacidade de trabalho espiritual, espiritualmente zeloso, judeu radical, sua conversão redirecionou todo o seu cabedal a serviço de Jesus. No dizer de Stott, Paulo era um homem intoxicado de Cristo. O mundo deve muito mais a esse homem. O mundo deve muito a esse homem, que Holden denominou de o maior bandeirante do Evangelho. Sua paixão por Jesus é um desafio à nossa fé. É um desafio à nossa fé. Irmãos, a gente sempre, eu acho que esse é um tempo da gente pensar muito nisso. Quem somos realmente nós, os cristãos que professam ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador? Num tempo desse de crise que nós estamos vivendo, a gente vê a vida de Paulo aqui, que foi um homem que viveu em constante crise em todo o tempo, crise sem precedentes, e um homem que nunca abandonou sua fé, um homem que nunca desistiu do propósito de levar o Evangelho, as boas notícias, né, para aquelas pessoas que estavam sendo massacradas pelo judaísmo. E interessante é que nós estamos hoje impedidos de fazer muita coisa por causa de todo esse contexto de vida que nós estamos vivendo, mas se a gente for pensar nas atitudes de Paulo, quando você lê Atos aqui, estudar Paulo, ele já começa o chamado dele quando ele vai para se encontrar com Ananias, que ele volta a enxergar e ele começa a estudar, ele já começa o ministério dele sendo perseguido. E ele era agora perseguido pela própria religião que o fez perseguir os cristãos também. Então, o que eu queria pensar nesse momento aqui agora é que a nossa missão nesse tempo deve ser inspirada na vida de Paulo, porque ele, em nenhum tempo da vida dele, recebeu que boas notícias viriam para onde ele estava determinado a ir para apresentar o Evangelho de Jesus. Pelo contrário, ele em um momento da Bíblia, eu não me recordo aqui o versículo, o capítulo do versículo, mas Paulo vai dizer que o Espírito Santo revelava a ele que o que esperava ele ali na frente era açoites e tribulações. Ou seja, o que me espera ali na frente é uma dificuldade muito grande, mas que ela não pode me impedir de levar esse Evangelho para toda criatura. Então, nesse tempo que nós estamos enclausurados por causa dessa pandemia, precisamos repensar como que nós temos que nos posicionar como igreja do Senhor. E Paulo é uma grande referência para a nossa vida e ele com certeza tem muito ensinamento a nos dar através da palavra, né, através dos ensinamentos dele, do comportamento da vida dele. E é interessante a gente pensar que ele nunca olhou para a dificuldade, ele sempre olhou para a missão que ele tinha. Paulo não olhava para a dificuldade, ele olhava para a missão. E eu não estou dizendo para você, irmão, que está estudando com a gente sobre a vida desse homem abençoado aqui, que é fácil viver isso, não. Eu não acredito que Paulo ele ficava contando nos dedos lá a hora dele chegar num lugar onde ele seria perseguido e poderia morrer. Eu não acredito nisso. Mas ele tinha na mente dele que de alguma forma ele deveria continuar a caminhada dele rumo aos propósitos de Deus para a vida dele, porque pessoas lá na frente precisariam que essa coragem dele não minasse ali durante a vida dele,
não fosse destruída durante a vida dele por causa das dificuldades. O que nós devemos trazer para a nossa vida, e eu acredito que se os irmãos estivessem aqui perto de mim agora e pudessem se levantar para dar um testemunho ou falar qualquer tipo de coisa relacionada a isso, vocês iam trazer essa reflexão também. Porque o fato é que o apóstolo Paulo, ele em todo tempo, ele é tentado a não continuar. Assim como o próprio Jesus foi, no momento em que ele chega lá no Monte das Oliveiras, que ele, a Bíblia fala que Jesus, ele suava como gotas de sangue, porque ele ficou muito, ele foi muito abalado emocionalmente quando ele sabendo, né, que estava próximo da morte dele. Jesus, ele pede a Deus que, se possível fosse, que aquele cálice passasse dele, que ele não, se possível fosse, que para ele não passar por aquele momento difícil. Mas ele não queria mais, o Cristo, ele não queria mais viver sobre a determinação daquilo que atendia uma necessidade dele, mas ele queria viver a determinação daquilo que atendia uma necessidade do Pai. E eu acho que o que a gente precisa pensar aqui como igreja, nesse tempo, é olhar como a vida do apóstolo Paulo, ela é um referencial para que em tempos de dor, em tempos de dificuldade, a gente não perca o foco, né? A gente não perca a nossa tarefa, né? O real motivo da nossa vida, que é se fazer através das nossas atitudes, o Cristo conhecido. Então, eu acho muito importante que a gente pense aqui que não foi um convite para uma igreja muito grande, que tinha muitos membros, que motivou o apóstolo Paulo a seguir o seu caminho, mas foi a missão que ele tinha como filho de Deus e servo de Jesus. Então, nós vamos lá agora para a parte 3 do estudo, que vai falar sobre a transformação de Paulo. Então, uma palavra de Paulo merece nossa atenção por sintetizar sua vida. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Há dois limites nela: perseguidor da igreja de Deus e apóstolo. A mudança se deu no caminho de Damasco. Há 3 narrativas de sua conversão em Atos 2, 9, de 1 a 19, né, que nós lemos aqui, eu e você lemos no início da aula, narrada por Lucas, 22, de 1 a 16, contada por ele mesmo em discurso ao povo de Jerusalém após sua prisão, e em 26, 10, 18, em Cesareia, contada por ele diante de Agripa e de Festo. Essa experiência o marcou para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A conversão deve mudar a pessoa. Muito importante isso. Nós temos o Paulo, ele viveu algumas etapas na vida dele. E é assim que acontece com a gente. Não diferente dele, não. Nós temos algumas fases da nossa vida, do nosso encontro com a verdade, que ela vai se aprimorando de acordo com aquilo que nós vamos conhecendo. Então, eu encontro com Cristo, então eu conheci a Jesus, eu acreditei que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou, que Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. A partir desse momento, eu começo a desenvolver na minha vida algo que eu não mais vou desejar por causa do encontro que eu tive com a verdade. É certo que eu não me torno uma pessoa melhor do que ninguém, uma pessoa maior do que ninguém, mas os meus comportamentos devem, a partir desse momento que eu tenho um encontro com Cristo, mudar de forma significativa, ao ponto das pessoas olharem em mim e, a partir de mim, atitudes semelhantes a de Jesus.
Porque a partir desse momento que Paulo teve o encontro com Jesus, ele tem que defender de alguma forma que aquilo que ele está acreditando é verdadeiramente aquilo que Deus quer para a vida das pessoas. Então, o Paulo, ele tem um encontro com Jesus e ele, a partir desse momento, ele começa a ter uma transformação na vida dele. Então, não é mais só o conhecimento, agora é o conhecimento com a prática. Se eu não consigo desenvolver na minha vida prática aquilo que eu tenho conhecido, é porque isso que eu tenho conhecido não me convenceu de que o caminho que eu tenho andado não é o melhor caminho. E é exatamente isso que aconteceu com a vida de Paulo. Muitos tentaram desacreditar esta experiência, dando-a como produto de cansaço físico e emocional, ampliado por uma caminhada ao sol do meio-dia. Então, algumas pessoas achavam que Paulo estava delirando. Irmãos, é muito sério isso. A Bíblia, aqui, a Bíblia está relatando que lá em Atos, ele descreve que em algum momento as pessoas falam assim: esse cara está ficando maluco, não é possível, esse cara matava as pessoas por causa desse homem que chamam de Cristo aí, e agora esse cara está vivendo desse jeito. Então é o sol muito quente na cabeça dessa pessoa, na cabeça desse homem, que está deixando ele ficar dessa forma. E outras pessoas tentaram atribuir uma doença mental, dizendo que Paulo estava ficando maluco. Sua conversão teria sido apenas uma alucinação. Por isso que a gente precisa voltar lá no que a palavra diz, que o Evangelho é para loucos, né? Não são todas as pessoas que vão entender a mensagem. E eu queria abrir um parênteses aqui, irmão, sobre essa questão de Paulo, e eu tenho pensado muito, e eu quero que você reflita comigo e tire suas conclusões, porque alguém disse que se você tem um encontro com Cristo e você não entra em crise, é porque provavelmente você não teve um encontro com Cristo. Porque o encontro com a verdade, ele confronta todas as áreas da nossa vida. Você imagina só o que acontece com uma pessoa que mente muito e ela tem um encontro com a verdade. O que é para ele mentir a partir dali? Se isso não confrontar a vida dele, ele não teve um encontro genuíno com o Senhor. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Como que a nossa vida está sendo desenvolvida a partir da minha mensagem de que eu acredito no Cristo ressurreto, que eu acredito no Filho de Deus. Como que isso tem desenvolvido na minha vida? É nesse ponto que a vida de Paulo, ela traz reflexões para a nossa vida. Como que era o Marcelo antes de Jesus e como que é o Marcelo depois de Jesus? É nesse ponto que precisamos pensar. Então, a crise que deve vir quando eu encontro a verdade é que aquele que matava não vai matar mais e agora vai morrer pelo Evangelho. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que desrespeitava seu pai e sua mãe não desrespeita mais, aquele que falava palavras torpes agora não vai falar mais, porque existem palavras que são muito melhores e cabem muito mais dentro do nosso vocabulário, aquele que fazia coisas escondidas, aquele que era o bagunceiro da casa não vai fazer bagunça mais, porque ele quer agora ter uma vida semelhante à do Cristo, a do Deus que ele agora prega. Então, era normal que essas pessoas pensassem que Paulo estava ficando louco. Um homem que, em alguns minutos ali, alguns momentos antes ali, estava com uma espada na mão para matar aquelas pessoas que estavam ali levando o Evangelho para as nações. E aí ele tem um encontro e do nada ele chega e passa agora a defender aquilo que ele era contrário. Então é eventual que algumas pessoas pudessem realmente desenvolver uma desconfiança daquele homem. Imagine
nós aqui em Campos de Goytacazes, morando aqui, e você sabe que é uma pessoa que mata todo mundo que fala de Jesus, e no momento você encontra com ele, e esse cara começa a falar agora diferente, e você fala, esse cara está tentando me persuadir aqui para me levar a me matar também, entendeu? Então provavelmente deve ter sido isso que aconteceu naquele tempo lá. Seguindo aqui, o evento foi sobrenatural e não uma ilusão, pois foi uma luz mais forte que o sol do deserto ao meio-dia. Os homens ouviam a voz, mesmo não a entendendo. O poderoso e arrogante perseguidor cai por terra. Uma voz o alcança: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele odiava, sem conhecer o dono daquela voz. O dono daquela voz o amava. Atônito, Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que impacto, que choque. Ele não perseguia seguidores de uma superstição, mas alguém vivo, que agora o alcançara e derrubara. Jesus era real, estava vivo, e Paulo perseguia, caçava seus seguidores, mas o grande caçador dos céus o alcançou. Não com ódio, mas com ternura. A graça de Jesus o alcançou. Por isso, mais tarde, ele escrevera como ninguém sobre a graça de Deus. Ele a experimentou em Jesus. Quem tem encontro real com Jesus prova a sua graça. Irmãos, nós precisamos pensar muito nisso. Quem tem um encontro com Jesus prova a sua graça. Quem tem um encontro com Cristo se coloca numa condição de pecador. Quem tem um encontro com Cristo não se coloca numa condição de maior favorecimento do que outra pessoa. E é isso que Paulo faz. Paulo agora não olha para aquelas pessoas que pecavam como se ele fosse uma pessoa que estivesse numa condição superior. Pelo contrário, ele vai dizer que ele é o menor de todos e o maior dos pecadores. Então, como que eu devo me comportar a partir desse encontro com a graça? Imagina, irmãos, você... eu acho que é uma reflexão, pode ser que alguns achem que não é prudente isso, mas eu queria fazer, não na questão do valor do que eu vou falar agora, mas de pensar como que é um encontro com a graça. Imagina você, quando você chega num determinado ponto da sua vida e você tem um encontro com Cristo. Você começa a desenvolver coisas na sua mente. Por que eu fazia isso? Por que eu era assim? Eu preciso mudar, eu tenho que levar esse amor para todas as pessoas. É como se você estivesse esperando um doce muito gostoso da sua mãe, da sua esposa, e você experimentasse um pouquinho daquele doce e você gostasse muito daquilo ali. E a graça é assim, você não consegue parar de comer, você não consegue parar de se alimentar dela, você não consegue porque é algo que te consome. A graça, ela constrange, ela nos nivela diante de todo ser humano. A graça de Cristo, ela traz uma condição de igualdade no mérito de recebê-la. É claro que a partir daquilo que desenvolve na sua vida, você vai ter experiências maiores, mas ela não te coloca numa condição de merecedor maior do que aquele que está lá pecando. E era isso que Paulo pensava, era dessa forma que Paulo agiu. Aí vamos para o último ponto aqui, o tópico 4, o quarto tópico aqui, a disposição para o serviço. Muito importante isso aqui também. A conversão de Paulo não foi superficial, foi radical, profunda, como deve ser uma conversão. Ele não se aculturou nem aderiu a um grupo. Ele foi transformado pelo poder de Jesus. E como resultado, quis servi-lo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, onde se dirá tudo o que te ordeno, o que te é ordenado fazer. Quem
autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para ser o Salvador. Como Paulo mais tarde diria, pois o amor de Cristo nos constrange. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida. Quem conhece seu amor quer servi-lo. Muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles, mas nunca se perguntaram o que podem fazer pelo Senhor. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir. Jesus deu exemplo, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. Paulo seguiu o seu exemplo. Irmãos, concluindo aqui a nossa lição, eu queria dar um testemunho aqui, rápido, sobre essa questão mesmo, né, essa questão de você estar disposto ao serviço. E eu tenho aprendido muito. Todos os dias a gente aprende essas questões e a nossa vida ela é baseada em responsabilidades. Nós precisamos determinar quais as responsabilidades nós devemos ter para ter uma vida saudável. E eu tive com um jovem na minha casa, umas 2 semanas atrás, e ele me disse que ele estava muito preocupado porque ele não tinha mais apetite para ler a Bíblia. E ele não tinha mais vontade de orar, de falar com Deus. E na hora eu fiquei, fui direcionado pelo Espírito Santo, né, a começar a conversar com ele algumas coisas. Eu falei assim, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você está aqui na minha casa por um compromisso que você assumiu comigo. E como você assumiu um compromisso e você é responsável, você está cumprindo aquilo que você prometeu. Como que é a nossa vida com Deus? Nós precisamos assumir um compromisso com Deus. E foi exatamente isso que Paulo fez. Eu disse isso para ele, nós precisamos assumir um compromisso com Deus. Qual é o nosso compromisso com Deus? Como eu tenho que levantar todos os dias, aqueles que trabalham, 7 horas da manhã, tomar seu café, se arrumar e ir para o trabalho, para cumprir com as suas obrigações, assim é a nossa vida com Deus. Eu preciso ter um compromisso com Deus, de todos os dias tirar um tempo para fazer a leitura da Bíblia, para falar com Deus, porque esse compromisso vai desenvolver na minha vida um relacionamento muito mais profundo com o Criador. E é exatamente isso que Paulo nos ensina. Paulo, ele era um homem que tinha muitas responsabilidades. E ele era um homem que assumia compromisso. E ele cumpria, ele era fiel aos compromissos que ele assumia. Ele em nenhum momento deixava escapar das mãos dele aquilo que tinha sido proposto no seu coração. O que eu tenho que fazer a partir desse encontro meu com Deus? A partir de agora, eu não sou mais dono da minha vida. Então, o mesmo compromisso que você tem em várias tarefas durante o dia, deve ser o compromisso que você tem com a palavra. É esse compromisso com a palavra que vai desenvolver na sua vida algo mais profundo. É que vai desenvolver na sua vida valores que não serão valores desse mundo. Valores que não serão valores passageiros. E como a gente tem orado, tem pedido a Deus nesse tempo, que nos leve a olhar para as coisas do alto, para as coisas que são eternas, para as coisas que não perecem. E foi isso exatamente que Paulo quis nos ensinar com a sua vida. Paulo ele não mais olhava para as coisas do mundo. Apesar de ter as suas necessidades, apesar de buscar suprir essas necessidades nesse mundo, mas essas necessidades não eram prioritárias na vida dele. Ele agora olha para o alto, que é onde vem as coisas eternas. Ele olha para o alto, para onde vem as coisas que não perecem. Para pensar e agir, na revista, o primeiro ponto, ele diz: nenhum coração é bastante duro para não alcançar
não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus. Não há limite, irmãos, para o poder de Jesus. A vida de Paulo é uma clara disposição de alguém que tem um encontro com a verdade e é transformado. Nenhum coração duro não suporta a graça do Senhor. Mas para isso nós precisamos aprender a como levar essa palavra para essa pessoa que por algum motivo ainda não teve um verdadeiro encontro com Cristo. Como Jesus falou para Saulo, fale para a pessoa que você deseja que ela tenha um encontro com Jesus. Fala com um tom de carisma, fala com um tom de misericórdia, fala com um tom que essa pessoa descubra que você está disposto a caminhar mais um pedacinho. Saulo, Saulo, por que me persegues? De uma forma carinhosa, Jesus chama o homem que transformaria o mundo com a sua vida. Segundo ponto, para pensar e agir, o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão redireciona a nossa vida, com certeza. A conversão redireciona a nossa vida. E se ela não redirecionou a sua vida, é porque você ainda não teve encontro com a verdade. A graça, ela constrange, verdadeiramente constrange. Em um tempo, você não mais pensa em você. Você não mais pensa nas suas necessidades. Você não mais pensa nos seus desejos, mas sim na vontade de fazer com que as pessoas conheçam verdadeiramente a Jesus através da sua vida. Quem é convertido, terceiro ponto, para pensar e agir, deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo, não busca de vida fácil e prazerosa. Você é convertido? Sirva. Que exemplo de vida. Que motivação para a nossa vida é a vida desse homem. Eu tenho certeza absoluta que as próximas lições serão fundamentais para mudar alguma coisa na nossa vida, na minha e na sua vida. Eu tenho absoluta certeza disso, que ao final da leitura dessa revista, nós não seremos as mesmas pessoas de hoje. E eu quero desejar para você que nesse tempo que nós estaremos aqui estudando a palavra, que você tenha um desejo forte de conhecer e seguir conhecendo a Jesus. E prosseguir conhecendo a Jesus. E através desse conhecimento, através desse compromisso, da leitura da palavra, do estudo da Bíblia, de comunhão com Deus, você desenvolva na sua vida algo diferente. Ao ponto de que as pessoas na rua, elas serão impactadas, assim como as pessoas que olhavam para Paulo pensavam que ele estava ficando louco. E na verdade Paulo ficou louco por Jesus. Na verdade o apóstolo Paulo, ele tomou uma pancada na cabeça. Esse tombo, essa queda que ele levou, deu uma pancada nele. Ele ficou tonto, ele não sabia mais para onde ele estava indo. Na verdade, Paulo estava totalmente dominado pelo Espírito Santo do Senhor. Na verdade, Paulo estava totalmente guiado pela voz do Espírito. Agora não mais ele, mas Cristo. Mas o Cristo vivia nele. Agora não mais Saulo, agora Paulo. Agora não mais perseguidor, agora perseguido. Agora não mais matando, agora morrendo pelo Evangelho. E é isso que essa lição nos ensina. É nesse ponto que nós devemos viver a nossa vida como filhos de Deus e servos do Senhor Jesus. O Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas veio para servir. Você é convertido? Sirva. E sirva com prazer. Sirva com muita vontade de ver as pessoas conhecer o Cristo que mudou a sua vida. Não adianta falar aquilo que você aprendeu. Deus está muito mais preocupado com o que você faz do que aquilo que você fala. Deus está muito mais preocupado com as suas atitudes
do que com as palavras que são mencionadas pela sua boca. Porque as suas atitudes revelará aquilo que você está apresentando. A sua atitude vai alcançar os corações das pessoas como alguém que verdadeiramente vive aquilo que ele acredita que é a verdade. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de vida, um exemplo de servo, um exemplo de obediência, e é a partir disso aí que nós vamos, nas próximas lições, aprender e amoldar na nossa vida aquilo que a vida desse homem pode fazer. O exemplo de Paulo é um exemplo de um homem determinado, destemido, mas destemido como servo, destemido no propósito, destemido porque sabia que Deus estava com ele em todo o tempo. Precisamos rever se a nossa vida de conhecimento tem desenvolvido na prática aquilo que temos pregado. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana. Nós estamos no capítulo, na primeira lição, e na próxima semana vocês vão estudar, durante essa semana, né, a universalidade da obra de Cristo, que é a lição 2. E eu peço a vocês, cada momento aqui que citar um texto, é importante que vocês leiam, para que, de forma interagindo, a gente consiga melhorar o estudo. Que Deus te abençoe. Na revista tem as leituras diárias, de segunda a domingo. Não deixe de ler essas leituras. É muito importante também para a interação com aquilo que a lição está propondo. Se você é convertido, sirva. Se tem alguém que você ainda não viu mudança na vida dele, seja mudança você. E chame-o de uma forma carinhosa, como Jesus chamou Paulo. Saulo, 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 por que me persegues? Que Deus nos abençoe.